Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Podfarma Podcast, seu podcast de saúde, de gestão, de entretenimento. Aqui quem fala é Lucas Bento e ao meu lado eu tenho ninguém menos que Cris Tulha. E aí, Cris, como é que você tá? Tudo bem? Mais uma semana? Mais uma semana, mais um episódio incrível para você não perder nenhum dos episódios desse podcast. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, tá? Então já ativa o sininho aí, já segue a gente em todas as nossas redes sociais, @podfarmpodcast, tá? Manda pro grupo da família, manda no grupo dos amigos, manda no grupo do futebol, do churrasco, porque cada episódio, cada semana tem ficado mais incrível, né, Cris? Sim, e se você perdeu algum, está disponível no YouTube, os cortes no Instagram, e a gente tá no Spotify também, então é uma ótima opção para você que está viajando ou na academia, não deixar de acompanhar a gente. Sim, sim. E começar agradecendo, né, Cris, os nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria, 6 lojas em Alfenas, 1 loja em Campos Gerais. Você tá com algum perrengue, aconteceu alguma coisa de madrugada, a loja ao lado do fórum é 24 horas, tá? Então, precisando de um socorro ali, deu algum BOzinho de madrugada, não tá tendo saída, tem sim, o pessoal lá dos 24 horas tá ali pra auxiliar vocês, né, Cris? Sim, as outras lojas também têm entregas durante todo o dia, lembrando que nessa época de dengue nós recebemos reposição de repelente, então vamos proteger. O frio tá chegando, mas ainda tem muitos casos em Alfenas. Precisando de qualquer medicamento, só manda mensagem, orientação. Nós estamos à disposição com farmacêuticos treinados para orientar vocês. Claro. A Mauri Contabilidade. O prazo do fatal do leão tá chegando. Ele vai morder um pedaço do seu patrimônio. Você já mandou a sua parte? Claro que não. Eu já tô aqui, ó. Já tô correndo. Eu já comecei a separar. Eu já tô começando Os documentos já estão separados. Eu estou fazendo o levantamento dos documentos. Calma, Cris. É tudo. A primeira vez que eu tô fazendo isso. Vamos devagar. Tá? Então, tem dificuldade para declarar o imposto de renda. Pode mandar mensagem pros meninos, tá? E eles mexem com toda a parte contábil. Precificação, lembrando que se né, você vai fazer a declaração do imposto de renda, o último episódio com a Associação da Dona Vanja tem a opção de você selecionar para que, se for pessoa física, se eu não me engano, gente, procura o episódio aqui, se eu não me engano, pessoa física, 1% tem como você doar diretamente para eles, e se for pessoa jurídica... É 3%. 3%. Então, entre em contato com o seu contador para ver, assim, você vai estar direcionando uma parte desse imposto de renda para uma associação da nossa região que cuida das nossas crianças. Tem um projeto maravilhoso, o episódio está aqui, só dá uma procuradinha, com a Sandra, né? Isso, da Dona Vanja, né? Da Associação da Dona Vanja. Sim. E o Amor e Contabilidades não é só para a Hora do Leão, gente. É uma empresa. Se você vai abrir uma nova loja, eles vão ver o melhor local para você colocar esse tipo de loja. Precificação, entrada de nota fiscal. Se você dá uma entrada numa nota errada, você já vai entrar uma parte tributária gigantesca. Então, vamos prevenir e fazer isso da forma correta desde o início. Sim, sim. Também agradecer o pessoal da G-Motors, tá? Tá tendo feirão ainda, Cris? O feirão foi dia 5, acho que na hora que sair esse episódio já foi. Já foi, né? Mas tem indicação premiada, então se você tem um amigo que tá querendo trocar de carro, é só fazer uma indicação pra eles que você ganha um Pix de R$1.000. Sim, sim. Não tem mais desculpa pra você ficar com carro velho. Se teu carro tá morando mais no mecânico que na sua casa, já tá na hora de trocar, tá? Os meninos dividem até 60 vezes, financiam. Garantia estendida de um ano. Garantia estendida de um ano, ainda que o carro seja seminovo, né, Cris? Então, não tem desculpa. Você e ainda pode pegar trocar o seu em troca, né? Claro, sem problema. Muito prático. Sim. E agradecer também aos quitutes de hoje, né, Cris? Que foi a padaria do Turco que nos mandou. Esse dia pra trás... nosso estúdio tá cheio, tá todo mundo morrendo de vontade aqui com o cheirinho que tá da padaria do Turco. Sim, eu levei a patroa pra lá, ela gostou bastante. Você prometeu bastante, claro, né? Ganhei uns pontinhos, né? Tava precisando o jogo, né? Fazer o quê? A padaria do Turco é sempre uma ótima opção. Padaria do Turco sempre uma ótima opção, tá? Quitutes maravilhosos de comida diferente, né, Cris? De comida árabe. Então é muito importante, se você que tá ali com vontade de experimentar, dá uma passadinha lá, que é muito gostoso. Oi? Cumbro? É o nome dessa pizza, cumbro? Cumbru, aí ó, tem cumbru hoje, que é a pizza árabe, uma delícia também. Esses nomes difíceis aí eu vou deixar pra você falar, viu, Cris? Eu vou deixar pra você. Deixa até ter ali no ponto do Boninho falando que eu passo, gente. Claro. Eu erro até as palavras fácil, vou. Sim, sim. Mas é uma delícia. O importante é que é muito bom e um ambiente agradável pra você levar uma pessoa que você gosta. Tá precisando agradar, o Lucas provavelmente tá precisando de uns pontinhos ali, né, Claro. Lucas? Claro. E o pessoal da Personalize, que manda as nossas canecas e para os nossos convidados, uma empresa que fica em frente ao Bradesco aqui em Alfenas. Eles personalizam canecas, camisetas, crachás, tudo que você precisar de identificação e uma ótima opção para presentes. E entrega no conforto da sua casa. Só manda mensagem que com certeza eles vão abraçar a sua ideia. Claro. E hoje, né, Cris, o episódio, assim, ele é mais que especial para nós, né? Sim. É um convidado... O elenco que está aqui... Não, hoje vocês não estão vendo os bastidores, mas aqui a gente só tá com um peixe grande. E o nosso entrevistado aqui é
casca grossa, um amigo queridíssimo nosso, tá no mercado farmacêutico há anos e hoje ele é sócio-diretor da Mais Brasil, né? Então seja muito bem-vindo, Zé Ronaldo, é um prazer ter você aqui. Amigo de longas datas, dispensa apresentação, esse aí é flamenguista roxo, o cara é fenomenal, né? Show de bola. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui, né? Nessa próxima hora a gente vai falar muito sobre o mercado farmacêutico, muito sobre a nossa empresa, né? Que vocês conhecem bem. Obrigado ao Davidson pelo convite, a TT que está aqui conosco também, o convite. De tanto eles me cobrarem, a gente sentiu na obrigação dessa semana a gente estar aqui, né? A gente esteve no Rio de Janeiro no último mês, e aí que dia que você vai aparecer lá? Eu falei, cara, vamos marcar, já vamos sair daqui com a data pronta, com o dia pronto, preciso ir lá, eu tô devendo essa visita, tô devendo esse material aí, e assim, graças a Deus deu tudo certo, que a gente tá aqui, e depois de uma abertura dessa, nem sei o que eu vou falar, né? Porque o pessoal aqui, o nível é muito alto, viu, gente? Que é isso? A responsa só aumenta, a cada minuto que passa aqui, o coração tá até batendo mais forte. Fala pra aí, Cris, o convidado de alta qualidade, Nossa a gente senhora, tem que ter uma resposta. Abertura. Você tá doido. Poxa vida, Faltou até uma musiquinha de abertura, assim, um Caetano Veloso tocando de fundo, alguma coisa nesse sentido. Não, Você vai buscar seu violão com 5 cordas no carro? Oi, pode deixar, deixa comigo. Não, show de bola, muito honrado mesmo, Que assim, isso. e que a gente faça um grande material aqui para a gente possa replicar, falar do nosso mercado farmacêutico, que é tão vibrante, tão viciante, né? Todo mundo tem a raiz aqui no mercado farmacêutico, e passar um pouco da nossa experiência, né? E o que vem no futuro aí, os desafios dos dias atuais, né? E o futuro, o que a gente pode esperar desse mercado aí. E assim, vamos lá, pau na máquina. Vamos lá. Zé, pode começar, Cris. E para começar, como você caiu nesse mercado farmacêutico? Onde você começou? Ô, Cris, a longa história, né? Vamos lá. Mas vou começar um pouco sobre a minha história, né? Falando sobre a minha trajetória. Filho de um pedreiro, filho de uma empregada doméstica, né? Então, minha mãe trabalhou durante 50 anos para uma mesma família, né? E, assim, após o meu nascimento, até os 16 anos, eu fui criado nessa família de médicos, né? Que Dr. Paulo Regina, lá de Varginha. E aí, quando eu fiz 16 anos... meu pai era pedreiro. Na ocasião, ele pegou uma obra muito grande para fazer. E logo que eu completo 17 anos, meu pai pega e me chama para ser servente de pedreiro, né? Começar a trabalhar com ele. E aí, logo aos 17, foi primeiro registro. Continuar o ciclo. Continuar o ciclo. O sonho dele era que eu aprendesse a profissão de pedreiro, né? E aí, meu pai pegou uma reforma muito grande numa fazenda lá em Varginha, que na época tinha casa de colonos, aqueles trabalhadores rurais que trabalham na casa, né, que moram na fazenda. E aí a gente tocou lá durante 2 anos e meio a obra. E aí, após 2 anos e meio, a gente tinha reformado mais de 20 casas. Meu e Deus. aí a obra terminou. E assim que terminou, eu falei, cara, será que é isso que eu quero para mim mesmo? Então, assim, eu não tive muito estudo, né? Na ocasião, eu tinha 17 anos e eu tinha que fazer... tiro de guerra, exército, tinha completado 18 anos nesse ciclo que eu estava trabalhando lá com meu pai. Então, eu tinha que fazer tiro de guerra de manhã, tinha que trabalhar durante o dia e estudar à noite. Então, acaba que eu tive que fazer uma escolha. Estava ficando muito cansado, eu parei de estudar, e aí terminou a obra, falei, cara, eu não tenho estudo, o que eu tenho que fazer agora? Aí, o que aconteceu? Na oportunidade apareceu um hotel, para eu trabalhar de recepcionista nesse hotel, Hotel Carajás, lá em Varginha. E com 18, 19 anos, eu comecei a conhecer os representantes da indústria farmacêutica. Então, os representantes iam ficar hospedados lá, né? E aí, geralmente, o representante sempre tem um brindezinho, tem uma caneta, tem uma coisa, tem uma outra, e sempre passava na recepção do hotel e deixava um brindezinho pra gente lá. Ó, toma uma caneta aqui da Novalgina, do Dorflex, da Neosaldina. Então, eu fiz muito relacionamento com esse pessoal. Falei, cara, servente pedreiro não deu certo. Recepção de hotel já melhorei bastante, né? Não preciso trabalhar sujo mais. Mas quem sabe uma hora eu passo por esse mercado farmacêutico. E aí um dia eu fui na farmácia do meu bairro, já tinha uns 20 anos. Fui na farmácia do meu bairro comprar lá um remédio. O meu amigo era balconista e eu comecei a perguntar para ele. Ô Wagner, tal laboratório é bom? Tal laboratório é grande? É pequeno? E o dono da farmácia escutou. Falou, você conhece de remédio? Falei, eu não conheço não. Eu trabalho no hotel, sou recepcionista lá. E eu conheço o pessoal, os representantes de laboratório passam lá. Falou, olha, tá em uma vaga aqui. Você não quer vir trabalhar aqui? Falei, caramba, de repente o sonho está se concretizando. Falei, mas o que é para fazer? Não, é para fazer serviço geral e quando sobrar tempo, você vai para o balcão para ajudar o Wagner no atendimento.
Falei, ok, mas sobrar tempo de que forma? Não, primeiro você vai começar a tua atividade de manhã é limpar a farmácia. Você começa pelo banheiro, lavar o banheiro, então você tem que dar uma geral no banheiro, passar o pano, limpar, tirar o pó, e à tarde você vai pro balcão ajudar o Wagner. Falei, caramba, quero, tô animado. Então vamos lá então. Já conheci os meninos e tal, dos representantes, né? E aí eu fui pro balcão, para essa drogaria lá no meu bairro. Drogaria Mirassol, 1996, 97, 98. E aí de lá foi meu... Estava nascendo. Vocês estavam nascendo. O Bento estava trocando fralda do Lucas. É verdade. E aí, assim, naquele momento, a gente não tinha conhecimento, né? E aí foi a oportunidade que eu vi para começar no segmento farmacêutico, né? Então, de manhã a gente cuidava da limpeza da drogaria, metia o pau para andar rápido para sobrar mais tempo para aprender. E na época tinha o DEF, Dicionário de Especialidades Farmacêuticas. É como se fosse a Bíblia, né? O Bento está aqui, lembra muito bem do DEF, né? No DEF era o Dicionário de Especialidades Farmacêuticas que tinha todos os medicamentos. Então o que eu fazia? Limpava a farmácia, atendia balcão, sobrava um tempo eu ia ler o DEF. Para que servia tal remédio, quem que era o fabricante, qual que eram as indicações. Então era mesmo uma bíblia do segmento farmacêutico que nos dias atuais acho que nem existe mais o DEF. Se existir, deve ser uma edição digital que realmente eu nem tenho conhecimento se tem, né? Pois bem, então trabalhei lá 2 anos e meio nessa drogaria do bairro. Após isso, a Unimed, lá de Varginha, abriu uma drogaria. Como o patrão da minha mãe era médico, né? Nós pedimos para ele uma oportunidade, que era uma drogaria de grande porte, e aí ele me conseguiu uma oportunidade de trabalhar nessa drogaria da Unimed. Então eu saía de uma drogaria de bairro para uma drogaria de centro que era referência. Então lá na drogaria fiquei 2 anos e meio, comecei como caixa, né? Tive que voltar um pouquinho, sair de balconista para caixa, porque a vaga que tinha era caixa, mas tinha um acordo. Falei, olha, o dia que tiver oportunidade de balcão, eu gostaria de ir para o balcão. E aí a oportunidade pintou num belo dia. Trabalhei no balcão também durante um tempo nessa drogaria, até que surgiu a grande oportunidade da minha vida até então, que era passar para o departamento de compras. Né? Que na época o comprador tinha acesso com os laboratórios, com os donos de laboratório, com os presidentes, com os diretores, com os gerentes. E aí eu virei comprador da Uzimed, antiga Uzimed, e aí lá fiquei 2 anos e meio. A farmácia, ela teve por algumas opções que não deram certo, ela fechou o projeto. E aí eu fui trabalhar numa drogaria lá na região, até então, a drogaria americana, trabalhei 5 anos. Depois de 5 anos, saí, fui para Lavras, né, para a cidade de Lavras, trabalhar em uma outra rede de drogaria. Conheci a Sol, que é minha esposa atual hoje, né? Já fazem quantos anos? 12 anos de casado, total 17. E a gente está junto 17 anos. Aí fiquei 5 anos em Lavras, voltei para Varginha, trabalhei em uma outra rede, né? Mais 6 anos na rede líder lá de Varginha, do Ricardo. Saí, fui para uma rede associativista, e aí foi um momento que realmente abriu mais o horizonte, que eu já tinha muito conhecimento, já tinha muito relacionamento, mas não conhecia esse mercado do associativismo. E aí fui trabalhar na rede Minas Farma, fiquei 2 anos. Pós 2 anos surgiu o convite para vir para a DSG, e aí mudou minha vida, e aqui estamos nós, né? E para quem não conhece, quem não é da área, o que é a rede e o que a rede muda na vida do dono de farmácia? Vamos lá. Então, hoje tem 2 grandes modelos que estão crescendo muito no mercado farmacêutico. Que o primeiro modelo é o modelo da Abrafarma, que é o modelo das grandes redes, né? Drogazil, Raia, Pacheco, Pague Menos, Araújo. Essas redes crescem muito, já tem 48% do mercado, né, em faturamento. E tem o modelo do associativismo, que é o modelo que a gente está inserido hoje. O grupo da SG está dentro de uma federação, que são 68 redes, né, 67, 68 redes. Dentro dessa federação, que chama Febrafar, é o modelo que mais cresce também. Então, assim, hoje são 2 grandes modelos de sucesso. Tem outros clusters que a gente fala, né, outras divisões, que é o modelo independente, que é a farmácia que não faz parte de uma grande rede, né, que o dono ele é dono de uma unidade apenas, e é independente e não está no modelo de associativismo.
Então são modelos, mas os 2 modelos que a gente mais vê, tem mais êxito, é a Abrafarma das grandes redes e o modelo associativista, no qual o grupo DSG pertence na federação da Febrafar, né? E qual que é a diferença entre esses 2 modelos de farmácia? O que ela muda na gestão ali para o dono da farmácia, dono da loja? Vamos lá, então. O grande modelo da Abrafarma, o modelo da Abrafarma, são modelos corporativos. São grandes redes corporativas, na maioria delas de capital aberto, né? E o grande case de sucesso desse modelo, vocês devem conhecer, que é a Drogazil. É uma rede extremamente organizada, são mais de 3 mil pontos de venda, eles estão comemorando agora esse mês 3 mil pontos de vendas, e que existe um capital muito forte injetado na empresa para que a empresa dê certo. Né? Então, assim, é desafiador até algumas vezes concorrer com eles, porque no final da operação, é uma operação muito grande, muito robusta, que compra direto dos laboratórios, que consegue comprar direto dos laboratórios, né? Que para comprar de um laboratório direto você tem que ter poder, né? Você tem que ter poder econômico, você tem que ter alto volume, né? E essas redes que estão na Abrafarma, esse é o diferencial. Maioria de capital aberto, com grande volume de lojas, tendo muito poder de negociação perante os laboratórios e distribuidores. E o modelo associativista é um modelo que vem justamente para dar prosperidade para o dono de drogaria que está sozinho. Porque o cara que está sozinho hoje, a chance dele dar certo é muito pequena. É muito, muito, muito pequena. A menos que ele injete muito dinheiro, tenha muito capital hoje dentro do negócio dele e que ele vai ter um crescimento. Né? Ele tem um planejamento de crescimento e tem um dinheiro por trás. E aí o que acontece no Brasil? No Brasil foi fundada a Febrafar há quase 30 anos atrás, e a Febrafar vem com uma proposta justamente disso, de desenvolvimento do empresário pequeno, de médio porte, associando ele num grupo maior de drogarias para ter os mesmos benefícios junto a indústrias e as distribuidoras. É o cara que está pequeno aqui em Alfenas, que está em Varginha, que está em Passos, mas ele está num grupo com uma empresa, uma federação representando o interesse dele, e com isso a Febrafar hoje já tem 67 redes, 68, e tem mais de 15 mil CNPJs. Então o que acontece? São pequenos empresários que se juntaram, e quando se junta existe um volume muito alto em cima da mesa e consegue negociar. Consegue negociar melhores com os laboratórios, consegue negociar melhores com os distribuidores, consegue ter empresas, prestadores de serviço, como a Cielo, uma empresa de adquirência com taxa de cartões mais atraentes para o mercado, consegue ter uma empresa como o Geofusion, que é uma empresa que dá geolocalização, dizendo para o empresário se ele tem, se vai ter êxito na abertura do PDV dele naquela região. Então o Geofusion dá a renda per capita da região, o Geofusion dá o fluxo de pessoas passando. O Geofusion dá um serviço de geolocalização que se o cara tiver independente, o empresário for independente e for comprar um serviço de Geofusion, ele paga mais ou menos algo em torno de R$30 mil por mês. Nossa Senhora. Né? Então, assim, são prestadores de serviços que no modelo associativista a gente consegue unir forças, trazer esses prestadores de serviço, esses parceiros para dentro do grupo para concorrer de igual para igual com as grandes redes. Então, a maioria dos das nossas ferramentas de gestão, de capacitação, de treinamento, de ferramentas que vão auxiliar o lojista, né, o dono de farmácia, para vender melhor, para comprar melhor, todas as grandes redes têm e a gente possui também justamente por isso. Que é um modelo de associativista que todo mundo junta para ganhar força, para competir e ter prosperidade dentro do nosso segmento, né? Sim, entendi. E você estava comentando com nós lá fora que vocês atingiram uma nova marca de lojas, é isso? Pois é. Essa semana a gente está comemorando, né? Então, inclusive, hoje saiu a comunicação oficial que o grupo DSG acaba de alcançar o número de 1.700 lojas pertencentes dentro do grupo. Nossa. Né? Então é uma vitória, Nossos a gente parabéns comemora. em primeira mão. Obrigado, né? Obrigado. Mas eu acho que a gente tem que voltar um pouco no passado, voltar 3 anos atrás, na ideia de 4 loucos, né? Foi 4 loucos que a gente tem que falar que o Zé Ronaldo só veio para somar, é o 5º louco do grupo, né? Mas o grupo DSG hoje nasceu lá atrás, né? A sua origem com o Magela,
né? Magela teve sua primeira drogaria em 1977, Magela que teve aqui conosco. Sim, né? Inclusive tem um episódio dele, se vocês perderam, é só procurar aqui no YouTube, tem cortes no Instagram também, um episódio maravilhoso. Sim. Foi bacana, eu vi, né? E aí o Magela em 77 começou a trabalhar em drogaria, né? Se eu não me engano, 1986, Magela monta a sua primeira drogaria e de lá para cá ele vem crescendo, né? Chega em 2004, Magela decide montar uma franquia da DSG, né? Então aí naquele momento já deu um salto, ele deixou de ser dono de drogaria para ser dono de uma rede, né? Então em 2004 ele montou, continuou caminhando mais um pouco, né? Até 2017, no ano que a DSG entra na Febrafar, né? Entra na federação que a gente mencionou há pouco tempo atrás, e em 2018 chega mais 2 loucos para compor isso tudo, né? Mais 2 corajosos, mais 2 empreendedores, que é o Bento com o Sandro, que está conosco aqui, tiveram a ideia de unir forças. O Bento tinha a ideia de uma rede, essa rede é a Poupe, né? A Poupe Brasil, juntou com o Sandro, que veio da distribuição, que tinha um know-how muito grande, né? Com conhecimento, e aí o Sandro com o Bento fundam a Poupe Brasil, e o Sandro faz a ponte entre o Bento com o Magela, e a Poupe passa a ser uma empresa do grupo também. Então aí em 2018 nasce a Poupe, né? Quer dizer, a Poupe entra para a Febrafar também, e aí continua caminhando. Em 2019, Magela funda mais uma rede, né? Que é a DSG Popular, porque a DSG Pharma é o modelo de franquia e a DSG Popular é o modelo mais flexível. Até 2021, eles continuam caminhando junto. Em 2021 aparece a oportunidade de comprar a Rede Mais Brasil de drogarias. Então, Magela foi visitar um cliente, o Luizinho lá de Muriaé, no final de 2020, em dezembro de 2020, parece, foi visitar o Luizinho lá da Mais Brasil, em Muriaé, querendo convidar ele a fazer parte do grupo. Ele falou, olha, eu não posso fazer parte do grupo porque eu estou aqui na Mais Brasil faz muito tempo, mas eu sei que o Marco, que é o antigo dono da Mais Brasil, ele quer vender a Mais Brasil. E aí ele falou isso para a pessoa certa, né? Na hora certa. Na hora certa. E de lá o Magela já ligou para o Bento. Bento já conhecia o Marco. Imediatamente o Bento já ligou para o Marco, conversou com o Marco. E em menos de 60 dias a compra estava concretizada. Então, assim, eu falo que a ideia é de 4 loucos, porque, assim, compraram a empresa, recebemos 2 caixas de plástico cheias de documento, e eu peguei e falei para o Sandro, pega essas caixas aí e joga fora, eu não quero nem saber disso. E o Sandro falou, não, mas os documentos da empresa daqui. Eu falei, mas agora vai nascer uma nova Mais Brasil. A Mais Brasil que existia, ela não existe mais. Pagaram, o Bento fala isso, pagamos milhões, né, Bento? Em 2 caixas de papel, né? Com uma jaqueta também. Veio 2 caixas de plástico cheias de papel de contrato com uma jaqueta. Falei, Sandro, essa jaqueta você doa aí, queima ela, faz o que você quiser. Não quero saber de nada. Apesar que o Marcos teve muito sucesso, a gente tem que dar os parabéns. Mas chegou um momento que já não fazia sentido para ele e fazia muito sentido para nós, né? E aí quando eu falo é loucos, porque é justamente isso. Pagamos milhões em uma operação que vem 2 caixas cheias de papel e uma jaqueta. E mais nada. E uma planilha de Excel que levou 90 dias para a gente ter acesso. Né? Então vocês foram começar a operar e 90 dias depois até chegar. 90 dias. Basicamente vocês pegaram o nome. Pegamos o nome. Na verdade nós compramos o nome, que também depois já passou por um rebrand em 2022, né? Mas voltando naquele momento, eu trabalhava em uma outra rede, e aí o Júnior me liga, né, lá de Passos, em janeiro de 2021, e pergunta, olha, tô querendo aí jantar contigo. Você me recebe? Falei, lógico que eu recebo, por que não receberia? Você tá bem? Falei, não, tô bem, porque eu tinha acabado de sair do Covid, né, e eu achei que tava ligando para perguntar se era Covid, era uma outra coisa, que era um convite para fazer parte do grupo DSG. Né, na época, assumia Mais Brasil. E aí no jantar veio o Sandro, veio o Bento e veio o Júnior. Lembra disso, Bentão, Sandrão? Né? Eu não sabia que o Bento com o Sandro estava aí quando veio os 3 lá no restaurante, mas eu. E aí eles anunciaram, olha, a gente compramos a Mais Brasil. É uma rede que tem um alto volume de lojas dentro da marca. E a gente gostaria de fazer o convite para você vir administrar a Mais Brasil junto conosco. Mas só que é um convite diferente. Aqui está o contrato social, tem 3 nomes aqui e o 4º é seu. Você assina que você vai ser sócio da empresa.
né? Eu não esqueço disso, né? E a história do cavalo arriado passando uma vez, e aí eu tive que montar no meu cavalo, mas é lógico que eu fiz um charminho, né? Peguei e falei, posso pensar? Posso pensar? Diz o Sandro que levou 13 segundos para eu aceitar o convite, né? Mas aí... Mas uma proposta dessa não pode nem pensar muito, Não, né? mas eu tinha que fazer um charminho, valorizar meu passe, né? Claro. Né? Aí eu fui para casa, chamei a Sol, falei, Sol, recebi um convite... o convite é nesses moldes, né? Eu vou deixar de ser funcionário, vou ter participação na empresa. E aí a Sol me falou um negócio que marcou muito e definiu muito a minha vinda. Apesar que eu já tinha a minha verdade de vir, mas eu acho que é sempre legal você discutir isso e ter o apoio da família. Né? Então aí a Sol foi o divisor de águas naquele momento que falou, Zé Ronaldo, você já trabalhou para muita gente. E muita gente teve sucesso. Com quem você trabalhou, você levou sucesso, levou prosperidade, são empresários de sucesso porque você ajudou a alavancar a empresa deles. Por que não agora você trabalhar para você e ajudar a tua empresa a crescer? Né? Então apoio, faz né? todo sentido, né? E aí a gente começou em janeiro. Sempre aí, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? no meu caso tem uma grande mulher mesmo. Ela é baixinha, mas é grande. E ela também, Toda viu? baixinha é perigosa. Essa aí é E brava. brava. E bravinha é ela, hein? E aí eu, né? Aí eu liguei pro Júnior, né? Falei, olha, vamos marcar um almoço? Aí a gente marcou em Varginha um almoço. E aí a Mais Brasil veio parar no grupo do SG. E aí, naquele momento, a gente tinha janeiro, fevereiro e março de 2021 para organizar a empresa, porque, de fato, a gente ia assumir dia 1º de abril. É o dia da mentira, mas foi uma grande verdade para nós. Né? E aí, 1º de abril, a gente assume a empresa. Né? Na época ainda era pandemia, e eu trabalhava na sala da minha casa, numa mesa de plástico, com essas mesas de boteco, com 8 cachorros latindo, porque a gente adora cachorro. Eu com a Sol, a gente adora cachorro. E aí o telefone tocava, a cachorrada latia. Eu falei, cala a boca, cachorrada. Aí era assim. E aí era pandemia, então a empresa nasceu naquele momento, né, no momento que a DSG compra a Mais Brasil, de 4 pessoas empreendedoras, cada um na sua característica, empreendedoras e corajosas. E com vontade de promover o mercado, com vontade de crescimento, com vontade de saber que a gente pode mais. Né? Então, assim, eu acabei de falar para vocês na resenha, né? Nossa, antes aqui. Eu sou uma ferramenta da empresa. Todo mundo que está lá no escritório de Varginha, um abraço para minha galera toda lá, né? Sem vocês a gente não estava aqui hoje. São 51 funcionários em Varginha. E eu sou uma ferramenta deles. E aí, naquele momento, a gente assume, dia 1º de abril, a empresa já estava com todo o trabalho de back-office por trás, né, pronto, a gente já tinha preparado, já tinha apresentado a nova Mais Brasil para o mercado farmacêutico, para os nossos parceiros, laboratórios, das distribuidoras. Viajamos 90 dias incansavelmente para isso. A gente teve muito êxito. E aí, em 1º de abril, a gente assume com a missão de resgatar as lojas da Mais Brasil que estavam no mercado e que não tinham mais contato com a marca. Então, naquele momento, a gente traz 2 pessoas da gestão antiga, né, para fazer o contato, para apresentar o modelo de negócio da Mais Brasil para esses clientes. E no primeiro ano, a gente consegue, com muito louvor, na força de muito trabalho, retomar o contrato com 590 drogarias. Nossa Senhora. Então, quando a gente comprou, a gente não tinha nada, a gente tinha 2 caixas de papel. Ninguém, os clientes da Mais Brasil, ninguém sabia quem que era a DSG, quem era Zé Ronaldo, Bento, Sandro, Magela e Júnior, né? E aí a gente consegue, em 2021, resgatar 590 clientes. E aí, somado mais os 250 da DSG e da Poupe, a gente já tinha um número expressivo, mas muito desafiador. E aí, em 2022, a gente decide fazer o rebrand das marcas. Falei, olha, a gente precisa dar uma modernizada. A marca da Mais Brasil, ela tá antiga, tem 10 anos e a gente vai ter que mudar. E aí a gente promove esse rebrand e começa a organizar toda a nossa estrutura. Porque também a empresa não tinha o escritório da Mais Brasil, era em Garatá, interior de São Paulo. E a gente tem a decisão de trazer ele para Varginha, que é a cidade que eu resido, né? Mas é uma cidade muito polo para o mercado farmacêutico. Existem outras redes de drogarias lá. Todo mundo da indústria vai lá e faz muito sentido ter o escritório lá também, para ganhar sinergia com os nossos parceiros. E aí, em 22, a gente organiza tudo isso. A gente abre o nosso escritório no final de 21. 22, a gente começa a estruturar toda a equipe, né? Estruturar a equipe, estruturação de processo. E aí, 22, a gente consegue fechar o ano com um número muito elevado de novas drogarias. A gente fecha o ano de 2022 com mais de 1.000
com mais de 1.200 drogarias, então a gente já cresceu bastante. 23, realmente, no último ano, foi um ano de muito louvor para nós, que a gente cresceu em número de lojas mais de 40%. Em faturamento somado hoje, se a gente somar o faturamento de todas as nossas drogarias, a gente já ultrapassou a casa de 2,3 bilhões de reais. Nossa. Né? Jesus. Então, assim, o número é muito expressivo. 23 foi muito êxito, muito sucesso, muito trabalho. Foi um ano que a gente decide abrir um escritório lá na cidade de Belém, no estado do Pará. Então, nós fomos a primeira rede associativista do país a abrir um escritório na região norte, porque eu já conhecia lá e a diretoria também apostou nisso, falou, olha, você conhece, então pode trabalhar, vamos alavancar. E aí em 23 a gente abre esse escritório, a gente tem muito sucesso, a gente fechou mais de 200 novos contratos só na região norte. Então isso para nós foi esplendoroso, conseguimos ter muito êxito e agora em 24 a gente já comemora, né, a conquista disso tudo, a gente já brinda isso tudo, né, com esse número que a gente acaba de alcançar de 1.700 lojas dentro do grupo, né? E torna dentro da Febrafar, da nossa federação, que tanto nos apoia, a rede número 1 em número de lojas. Que Nossa isso. Senhora. Então essa é a história da não, Mais Brasil, né? Eu tô falando que hoje é peixe grande, você não tá acreditando em mim. Hoje nós estamos ali encabeçando ali o top 1, né, da Febrafar, com muito louvor, com muito trabalho, graças a Deus, né, Zé? Graças a Deus, graças a Deus. Que é muito importante. E hoje, o que a rede A Mais Brasil, junto com o grupo DSG, eles ofertam para esse dono de loja? Sim, tá? sim. Que seja atrativo para ele, né? Para ele poder estar ali participando junto. Perfeito, das perfeito. redes. Hoje a gente sabe, Lucas e Cris, o mercado brasileiro tem 52 mil drogarias ainda independente. Que ele não é grande rede, não é média rede e não está dentro do associativismo. E pela tendência de mercado, é o perfil do cliente que mais vai ter dificuldade nos próximos anos. Quando a gente analisa esse número, o número está real aqui atualizado que eu trouxe para a gente discutir. O mercado brasileiro hoje tem 92 mil drogarias. 92 mil drogarias. Quando a gente vai para o número da Organização Mundial de Saúde, ela recomenda uma drogaria a cada 10 mil habitantes. No Brasil, é uma drogaria para menos de 3 mil. Nossa Então é um Senhora. mercado extremamente competitivo e vai ficar mais competitivo ainda. Só que é um mercado que sempre cresce 2 dígitos por ano. Então a gente não cresce nunca menos de 10. É igual, o ano passado a gente cresceu um pouquinho a mais de 10. Né? Então cresce 2 dígitos por ano e já fatura no mercado total 200 bilhões de reais. Então, quando a gente fala do número, para responder a tua pergunta, eu preciso colocar esse número na mesa para mostrar a magnitude do nosso mercado. E aí, quando a gente fala de Abrafarma, que é as grandes redes corporativas, as grandes redes nacionais, elas têm 10 mil PDVs, pontos de venda, que faturam 92 bilhões. E já corresponde a quase 50% do faturamento total brasileiro. E o mercado do independente, que é o que a gente vê que tem muita oportunidade e que é onde que o nosso modelo encaixa, é um mercado que vem sofrendo muito ao longo dos anos, que ele tem perdido muita participação de mercado. É um mercado que hoje tem quase 52 mil drogarias ainda independentes, que faturam 38 bi e que correspondem já menos de 20% do mercado total. Então, se a gente imaginar que 20% de 200 bi seria 40 bi, 52 mil drogarias faturam apenas 38 bilhões. Que se a gente for dividir, o número é pífio. Então, mostra que esse mercado da drogaria independente, ele precisa de ajuda. E é o nosso foco. Né? Chegar nesse cliente que está independente, que está sozinho, apresentar para ele o nosso modelo de negócio, apresentar as nossas ferramentas, né? E fazer com que ele entenda esse número e trazer esse cara para jogar junto do nosso lado. E aí a primeira pergunta que ele faz é o seguinte: se eu entrar, quais são os benefícios que eu vou ter? Porque ele já está independente. Ele vai ter um custo, ele tem que pagar uma taxa de adesão, ele tem que pagar uma mensalidade, né, para poder. Então, como que a gente vai levar, tirar esse custo dele e levar a prosperidade para o negócio dele? Primeiro momento é ele entender que ele está vindo para um grupo de 1.700 lojas. Que quando você senta para negociar isso com os laboratórios, senta para negociar isso com as distribuidoras, é diferente.
Ele sozinho, ele tem um poder de barganha. Quando ele está num agrupamento de 1.700 lojas, ele está num modelo totalmente diferente. Né? O preço que vai chegar para ele é um preço muito melhor. As ferramentas de gestão são muito melhores. E aí, a gente vai apresentar o modelo nosso de negócio e a gente começa falando para ele, primeiramente, sobre o serviço de geolocalização. Se o ponto dele que ele está é eficiente ou não. Qual que é a renda per capita daquela região? Qual que é o nível de escolaridade daquela região? Quantas pessoas que passam ali diariamente? Então, a gente tem que dar para ele um serviço de geofusion, de geolocalização, para dizer para ele se a farmácia dele está no ponto correto ou se não está no ponto correto. E se não tiver no ponto correto, nós temos por obrigação, dentro da cidade dele, mostrar para ele vários pontos que são alternativos que vai ter uma venda melhor da onde que ele está. Esse é o primeiro ponto, serviço de geolocalização. E conforme eu já disse anteriormente, se ele for isso para o mercado individual, ele vai pagar R$30 mil. E ele não tem condição de pagar R$30 mil. Pouquíssimos têm. Segundo ponto, que é o mais crítico na nossa análise, eu tenho uma drogaria. Eu tenho lá um mix de produto para ofertar para os meus clientes. Mas esse mix de produto é correto? Será que eu estou tendo produto que o cliente daquela região procura? Ou será que, fazer a pergunta contrária, será que o cliente procura itens que eu não tenho na minha prateleira e eu tenho muito item para ofertar para ele que o cliente não procura? Então, nós temos um serviço que a gente consegue entregar para ele um mix ideal para a drogaria dele. Então, a gente faz uma análise. Hoje, existe 2 empresas de auditagem de mercado, que é o IQVIA, né? Que audita o mercado mundial, e o Close-Up também, são uma outra empresa a nível mundial que atua em mais de 100 países, que nos dá essa inteligência. Eles conseguem identificar quais são os produtos que vendem dentro daquela região, dentro daquele CEP, para a gente poder falar para o dono da drogaria. Olha, teu ponto é bom, mas esses produtos você precisa ter para você não perder venda. Então é uma segunda etapa. E aí a gente vem para uma próxima etapa, que é a terceira, que é a precificação. Então eu já dei para ele se a drogaria dele está no lugar bom ou está no lugar ruim. Já dei para ele quais são os itens que vende, que ele tem que ter, e quais itens ele não precisa ter. E agora eu tenho que dar para ele uma ferramenta de precificação. Então, através do PEC, que é um produto da Febrafar que a gente utiliza, né, que a gente oferece ele para as lojas, o PEC ele trata a precificação para as lojas. Então, ele consegue fazer um estudo, qual que é o preço praticado naquela região e qual que é o preço que a drogaria tem que praticar para poder estar dentro do mercado. Então, esses são os 3 grandes pilares que a gente fala, mas não é só isso, né? Então, a gente tem que falar de gestão, a gente tem que falar de estruturação de equipe, a gente tem que falar de estruturação de processos, a gente tem uma análise, tem um relatório que chama o relatório do PAI, também vindo da Febrafar, que são 130 indicadores que o nosso time é preparado para abastecer ele com o dado das drogarias e dar o diagnóstico para ele. Olha, teu faturamento pela média está baixo, você está pagando muito imposto, você está pagando muita ST, tua taxa de adquirência que você paga de maquininha de cartão está muito alto. Então, são 130 indicadores que vão dar o raio-x, o diagnóstico financeiro para ele. Então, assim, é um trabalho de back-office por trás, mas em que o dono da drogaria ele tem que estar com a mente aberta para vir para cá e entender que a gente pode ajudar ele, mas ele tem que ter o tempo para a gestão dele, que no meu ver, que é a grande dificuldade de todo mundo hoje. Né? Que a maioria desses 52 mil CNPJs, o proprietário é o farmacêutico, que atende o balcão, que faz compra, que lança nota fiscal, que corre no caixa, que recebe. E como que ele vai ter tempo de abastecer uma planilha com 130 indicadores? Ele não tem. E o nosso time está preparado para discutir isso com ele. Né? Então, são fatores que a gente põe isso na mesa e que o nosso time é muito bem preparado e que tem dado muito certo, né? Ninguém alcança 1.700 lojas se não estiver falando a verdade, praticando ela todo o tempo, toda hora, né? Com certeza. E eu acho que essa parte da precificação é muito importante, porque eu trabalhei na farmácia do centro e agora estou em uma de bairro. E o mercado se tornou até sujo, não sei se a gente pode falar assim, porque o cliente ele busca por 10 centavos de diferença. Sim. Então, nos centros tem diversas farmácias um do lado do outro, então ele vem e consegue por R$10,99, ele vai e consegue por R$10,80, ele volta
R$10,70. Você fala, meu aí. querido... Agora, de bairro, a gente consegue ter uma flexibilidade maior. Essa diferença também vai diferenciar na precificação, né? Sim, vai diferenciar. E o nosso grande desafio é isso, Cris, é a precificação hoje. É um dos grandes desafios. A concorrência está muito grande, né? A concorrência é muito pesada, né? E quando a gente fala de medicamento genérico, é um segmento que está extremamente comoditizado. Muito commodity, igual você falou. O cliente vai comprar uma dipirona, é R$2 num lugar, é R$1,90 no outro, é R$1,80 no outro. Né? Então, assim... Se ele contar a gasolina dele passar em todos, não vale os 10, é os 10 isso aí. centavos que Mas ele ele quer o preço mais barato. O cliente, que a gente fala, ninguém, com raríssimas exceções, recebe teu salário do mês e guarda X para gastar com remédio. Então, toda vez que você vai numa drogaria... Além de doer o bolso, tua mente já está bem desgastada para gastar aquele dinheiro com saúde, né? Sim. Então, ninguém está preparado. Então, a gente tem que virar essa página. O que a gente tem falado muito? A drogaria hoje, ela não pode só vender remédio. Ela tem que ser uma área de saúde. Ela tem que ser um espaço de saúde. De bem-estar também, Um espaço de bem-estar. Então, a gente fala muito disso. A importância de você ter um mix correto. A importância de você ter um mix... de não medicamento, então tem que entender o que é o não medicamento que vende naquela área. Então, a gente tem exemplos de grandes redes aí que 60% do que ela vende é não medicamento. O cara vende ração, o cara vende sorvete, o cara vende gelo. Não estou falando que todo mundo tem que fazer isso, mas todo mundo tem que entender que eu tenho que ter uma precificação atraente, mas eu tenho que ter um mix fora do balcão que vai compor a minha margem no final do mês. Né? Outro aspecto importante, programa de fidelidade. Hoje, o PEC que a gente utiliza é um baita programa de fidelidade. O PEC hoje, sozinho, se a gente somar as vendas do PEC, dá mais de bilhões por ano. Então, o lojista tem que entender o comportamento do cliente dele. O lojista tem que entender que o Zé Ronaldo vai na drogaria... sempre para comprar a losartana dele, mas ele gosta de comprar o Sandal, o protetor solar, ele gosta de comprar uma vitamina. Mas se eu não tenho um programa de fidelidade por trás, nada disso vai ser possível. E aí eu vou continuar vendendo para o Zé Ronaldo só a losartana, que é R$4, e quando ele precisar de uma vitamina, ele vai em outro lugar pagar R$70. Não é isso? Então, muita drogaria, principalmente as grandes redes, você não consegue nem comprar se você não dá o teu CPF. Não acontece isso? Sim. Então, é aí que começa o jogo que a gente precisa virar. As nossas drogarias precisam ter isso. Além da precificação assertiva, um mix correto, precisa ter um programa de fidelidade para entender o comportamento. Que o Lucas vai lá todo mês comprar a vitamina dele. E que quando a vitamina dele está acabando, já tem que soltar uma mensagem via WhatsApp, via robô, né? Via bot, com um SMS, falando, Lucas, tua vitamina está acabando. Então, assim, é um emaranhado de detalhes, né, de ferramentas que a gente utiliza para justamente sair fora dessa concorrência. É importante ter o remédio? A farmácia vive de remédio, mas a gente precisa ter um trabalho de fidelidade, de fidelizar o nosso cliente e oferecer para ele um mix mais robusto. Porque só o medicamento, a margem hoje já é muito pequena. Né? Então, aquela loja que está especializada em vender só medicamento, a margem dela sempre vai ser menor do que uma loja mais estruturada, e principalmente de grande rede, que 60% do que ela vende é não medicamento. Sim, sim. E é muito complicado quando você tá, tipo assim, naquela... Igual a gente, né? Numa cidade pequena, relativamente pequena. Sim. Então, tipo assim, a pessoa consegue ir pro centro muito fácil. Então, Verdade, se você não ter esse mix de produto, essa oferta, essa relação com o cliente... É isso aí. Se você estiver no bairro, você vai perder ele. É isso aí. É isso que a gente pensa, que a gente aposta muito. Né? Porque quando você tem uma drogaria no bairro, você tem uma farmácia de um modelo diferente da farmácia que está no centro. Você tem uma farmácia de relacionamento. Você conhece a pessoa, que a pessoa vai ali, confia no farmacêutico. Agora, a farmácia de centro, não. A farmácia de centro é muito passante, é muito pedestre que acha... um determinado momento precisa comprar alguma coisa, entra e compra e tchau e benção. Né? Então a gente tem que preocupar muito, a gente fala muito para as nossas drogarias, né, sobre isso. A gente tem um fator que a gente já tem que preparar as nossas drogarias, que é
o envelhecimento da população. Então, a gente pega a reportagem que saiu aí oficial, os dados do governo na última semana, pelo 4º ano seguido, a taxa de nascimento do país cai. Sim. Além de nascer menos pessoas, a nossa população, até 2050, economicamente ativa, ela vai crescer. A partir de 2040, 2050, a nossa população de idoso ela vai aumentar demais. E quem que está preparado para essa população de idoso? Qual drogaria que destina um espaço para atender a demanda do idoso? Qual drogaria que está preparada para as demandas do idoso? Então, a gente tem que preparar nisso. A gente é muito detalhe, mais uma vez falando, né? E o idoso, ele requer uma atenção especial. Muito, ele vai precisar de um tempo para ferir a pressão, ele vai precisar de um tempo para conversar, porque querendo ou não, ele tá ali também para desabafar. Muitas vezes ele vai lá só para desabafar. A gente vira psicólogo dos pacientes, né? Não só do idoso, mas a gente vira psicólogo. A farmácia de bairro hoje, ela tem essa facilidade. E a farmácia do centro não. É mais transacional. Dá o meu remédio, toma aqui o preço e tchau e benção. Então a gente tem muita particularidade, mas a gente tem que ficar atento a isso. Mas mais uma vez falando, se o dono da drogaria não vir para a gestão do negócio, não cuidar da gestão, a chance dele ter sucesso da agora para frente é mínima. Né? Porque as grandes redes cada vez mais ganham participação de mercado. Conforme eu disse, em faturamento, eles já têm quase 50% do faturamento. E no número de lojas, ele tem um pouco mais de 10. Porque são 92 mil PDVs e ele tem um pouco mais de 10 mil PDVs, as grandes redes. Então, são em torno de 11%, 12% o número de PDVs, que corresponde a 50% do faturamento. Né? Mas que lojas extremamente organizadas, com ponto bom, com estacionamento na frente da loja, né? Com programa de fidelidade, com um produto, é raro faltar produto em grande rede, né? E com preço atrativo. Então é a composição de vários fatores para garantir o sucesso e a prosperidade da drogaria do mercado que nós vivemos hoje, né? Sim. Essas novas tendências aí de cashback, ticket premium, isso pode funcionar para uma drogaria? O que você acha? Ô Lucas, pode funcionar, mas hoje nós temos um desafio muito grande que é a LGPD. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, mais uma vez falando, quando a gente fala de Febrafar e a gente tem o PEC é uma ferramenta que está 100% legalizada dentro das novas regras, dentro da legislação da LGPD, para que não fira também o direito de privacidade do cliente. Então, quando a gente fala de cashback, para eu dar um cashback para o meu cliente, eu preciso ter os dados dele. O que eu faço com esses dados? Então, a gente tem que ficar preocupado. A gente tem que ter um sistema para controle disso, né? Então, e nós temos lá dentro da rede o PEC funcionando justamente amparado por toda a legislação, mas é tendência, o cashback é tendência, a gente vê cada vez mais um número de lojas que adotam cashback para os seus consumidores aumentando, e principalmente nas datas comemorativas, né? Que a gente vê ali nos dias dos pais, nos dias das mães, nos dias dos namorados, principalmente na Black Friday, né? A gente vê as campanhas das drogarias muito voltadas com cashback. É tendência, já existe hoje no mercado N soluções para isso, né? Mas é só um ponto de atenção para que a drogaria, quando for fazer, que faça totalmente dentro da lei. Porque se ela não fizer e o cliente acionar, corre o risco de até fechar uma drogaria. Sim. A indenização hoje está chegando a quase 50 mil reais. Quase para mais. Você sabe disso melhor que eu, né? Tipo assim, uma questão de vazamento de dados ali pode quebrar realmente uma loja e deixar o lojista ali sem saída nenhuma, né? Mas hoje, quais são as novas tendências do mercado? Você teve na Bradilana esses tempos? Sim. Quais são as novas tendências do mercado farmacêutico aí que você pôde experienciar lá? Sim. Na verdade, o que a gente viu? Que a drogaria ela tem que deixar de ser drogaria. Ela tem que ter um espaço de saúde, né? E aí a gente tem que aprender com quem está fazendo isso bem feito. Então tem muita drogaria que hoje ela já é um espaço de saúde. Então, igual a Cris falou, aferir uma pressão, identificar se o cliente é diabético. Deixa eu medir tua glicose. A glicose está alta, olha, tua glicose está alta. Encaminhar esse paciente para o médico. Volta aqui à tarde, vamos medir a tua glicose pós a refeição. Então é um espaço de saúde, a gente tem que pensar muito na venda do não medicamento, que hoje o medicamento, igual a Cris citou vários exemplos, está extremamente competitivo.
Então a gente tem que pensar numa maneira de rentabilizar o nosso negócio. E aí quando a gente fala em rentabilidade, em melhorar o ticket médio da drogaria, em colocar mais itens dentro da sacolinha, a gente tem que pensar em não medicamento, o que é possível, quais são as possibilidades. Então a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar nisso na questão de vacinas. A gente vê vacina vindo com muita força depois da pandemia, né? Ou durante a pandemia mesmo, falou-se muito em vacina de Covid. Hoje tem muita drogaria que já oferece um espaço, né, de vacinas. Nós temos um associado nosso na cidade de Três Corações, o Rafael, Drogaria Peró. O Rafael hoje fatura na sala de vacina dele mais de 150 mil por mês. Com uma margem muito melhor do que ter a própria drogaria. Então, assim, ele tem até medicamento, mas ele já tem uma sala de vacina. Os médicos da região já indicam os pacientes para ele. Ele já tem a parceria com os laboratórios. Então, ele já tem as vacinas disponíveis. Ele avisa para os médicos quando a vacina tem falta. Ele avisa quando chegou. Então, realmente é um espaço de saúde. Né? Então, tem uma área de recreação. Tem gente que já está falando nisso. Né? Você tem drogarias que já tem uma área para o cliente chegar lá, comprar o pão de queijo, pôr no micro-ondas, né? Tirar ele prontinho e comer lá dentro da drogaria. Então, assim, deixar de ser uma drogaria e pensar muito no espaço de saúde. A Bradilan esse ano veio muito nessa tendência, falando muito sobre mix de produtos, sobre área de saúde, utilizar muita inteligência artificial. Já estão falando em ferramentas de inteligência artificial. Então, a gente precisa ficar atento nessa nova tendência também, que vão vir novas ferramentas, novas soluções para trazer o cliente, para botar o cliente dentro da loja. Então, a gente tem que pensar, a gente já está atento. Hoje, na Mais Brasil, no grupo DSG, a gente já está trabalhando com inteligência artificial, né? Tanto para precificação quanto para fidelização de clientes. Então, tem soluções que a gente está com um contrato em cima da mesa para assinar, para justamente atender essa necessidade do novo mercado. Né? E o outro aspecto muito importante que está sendo muito discutido é o e-commerce para as drogarias. Né? Então a gente tem que falar de e-commerce aqui. Né? Há 10 anos atrás, o que as drogarias vendiam, as drogarias do Brasil, o que elas vendiam via internet era 1,5%, 2%. Não é isso? E aí agora, se a gente pegar um número fechado de 2023, o e-commerce para drogarias já representa 15%. E aí quando a gente fala 15% de 200 bi, nós estamos falando de 30 bilhões já está no mercado digital. Sim. Então as drogarias precisam ficar atentas a isso. Né? A gente já tem as nossas parcerias também para e-commerce. A gente está celebrando um contrato nos próximos dias com uma plataforma que qualquer drogaria vai poder subir a sua loja para o e-commerce, né? Para a internet. E aí com um custo irrisório e que ela vai poder atender esse mercado também. E aí você pensa, voltando, eu tenho cliente fidelizado e eu tenho e-commerce. Cara, é uma oportunidade gigante e, assim, é fato, existe um número. O cliente do e-commerce, ele gasta 50% mais do que o cliente físico na loja, presencial na loja. Então, a gente tem que preparar para essa nova tendência. Não é tendência, já é realidade e que pouca gente, por falta de informação, por achar que é muito difícil, não vai para o e-commerce, só que as grandes redes já estão lá no e-commerce faturando bilhões. Eu acho que a dúvida do lojista ali no final é como que ele vai trabalhar esse e-commerce, né? Sim. Porque igual você falou, tipo, tem toda a questão da LGPD, eu tenho que ter um tratamento de dados com primeiro do meu cliente, e aí depois eu tenho que ter a distribuição desse medicamento. A parte difícil. É difícil, que geralmente, igual a gente fala, né? O cara que é independente, que está sozinho, ele não tem ferramentas para ajudar ele nesse processo. Né? Então existe um marketplace, nosso professor está briefando aqui para nós, existe um marketplace hoje, né? E tem lojas nossa que já está vendendo milhões no marketplace. Nós temos um associado que hoje ele vende 6 milhões por mês em marketplace. Jesus. E ele já está no marketplace do Mercado Livre, das Casas Bahia, ele já está no mercado da Drogazil, ele já entrou no mercado da Araújo. E aí o que acontece? Ele paga uma taxa para as empresas, mas ele consegue vender o produto dele no mercado que ele não conseguiria e ainda obter lucro sobre essa operação. É como se ele virasse uma distribuidora? É como se ele virasse uma distribuidora. O que não tem lá, ou se o preço dele for melhor da onde que ele está,
ele consegue fazer a operação, ele consegue trazer o cliente para dentro. Mas para isso ele precisa de um CNPJ específico para fazer essa operação. Sim, aí toda uma parte de back-office por trás, sim. de gestão, né? Que aí a gente tem que oferecer, a gente oferece isso para eles também. Jesus. Né? Mas é muito interessante ver essa questão de e-commerce, porque, pelo menos na minha visão, eu sempre enxerguei, talvez até mesmo por eu estar ali dentro, né? Sempre enxerguei a farmácia como uma questão muito pessoal. Então o cliente vai lá, conversa. A gente gosta de ir na drogaria, né? A gente gosta. O pessoal gosta de conversar e tal, não sei o quê. Mas essa questão de e-commerce é muito interessante, porque realmente hoje a atualidade é a realidade. Hoje todo mundo compra. Você não compra nem colchão hoje pela loja, mas nem vai testar o colchão, você compra pela internet. É isso aí. Assim, é uma realidade que demorou a chegar pro mercado farmacêutico. Muita gente apostava que não. Né? Então a gente sempre ouvia muito isso, que é uma pequena fatia do mercado, que a pandemia virou o jogo. Eu estou em casa, preciso do medicamento. Se eu tenho quem entrega, eu vou lá fisicamente? Vou correr o risco de pegar Você Covid? sabe que tem pessoas que realizam todo o atendimento, por exemplo, pelo WhatsApp, e na hora que vai finalizar, no lugar de pedir para entregar, então tá, deixa no caixa que eu vou retirar. Já fez você mandar foto da loja inteira, ela já escolheu tudo, teve todo o trabalho da casa dela sentadinha, linda, maravilhosa, aí ela só retira. E algumas drogarias, Cris, já tem esse trabalho, né? Que é o compra e retire. Então você compra pela plataforma, pela internet, passa lá e retira e já tá pronto. Você já tá pago, teu medicamento já tá separado, Sim, ou já tá tá no tudo cestinho, feito. ou tá dentro de um armário. Você não encara fila, não encara Você nada. não encara nada. Então, assim, mais uma vez, não é tendência, né? Já é realidade. Então, quando a gente fala no Brasil, em 2023, fechamos com 15% de participação de e-commerce. Só que na Alemanha já é 40%. Jesus. Jura? Sim, na Alemanha já é 40% do que os clientes compram lá, já é no e-commerce. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, eu acho que é mais de 30%. E aí nós vamos pensar para o nosso mercado aqui, 200 bilhões, 40 é 80 bilhões, 40% disso é 80 bilhões. E vai crescer. E essa curva nossa, nos próximos anos, ela tende a chegar a 30%. Meu Deus. E aí, como que uma drogaria não vai estar presente nesse mercado? É impossível, gente, é impossível. Ou você está presente nesse mercado, você tem uma plataforma para atender o cliente, ou você vai perder o cliente. É como se 1 mais 1 fosse 2. Eu tenho que ter a loja física e tenho que ter o meu e-commerce. E graças a Deus, nós da DSG, da Mais Brasil, né, da Poup, a gente está muito preparado. A gente está com ferramentas, com parcerias. Né? Existe um zelo muito grande pela nossa equipe para fechar um parceiro, para trazer um prestador de serviço para o grupo. Ele tem que atender todas as nossas drogarias, independente do faturamento, independente da localidade. Que hoje a gente tem o benefício de ter as 1.700 lojas, só que a gente também tem um ônus, que a gente está presente em todos os estados brasileiros. Então a DSG Brasil hoje, literalmente, o Brasil está no nome, não é à toa, porque nós estamos no Brasil 100% dos estados em mais de 830 municípios. Então, quando a gente fala, olha, eu tenho uma solução porque você precisa, ela já foi chancelada para o nosso time. Existem negociações que levam 1 ano para ser feitas, para poder deixar o nosso cliente com uma ferramenta que vai poder ajudar a prosperidade dele. E aí, falando de tendências, eu acho que as duas principais da agora para frente drogaria, espaço de saúde e bem-estar, se preparar muito para os clientes, que a gente fala que é 60 a mais, né, que é o cliente sênior. Né, a gente tem drogarias já com espaço sênior para elas. Porque a nossa população, a partir de 2040, 2050, vai ser uma população de idosos e ter o e-commerce para oferecer isso também. Estar presente no mundo virtual. Né? Então, essas são as tendências que a gente viu e que a gente já vinha trabalhando e que agora é mais do que nunca focar para deixar isso à disposição dos nossos clientes. Né? E assim, uma questão até de marketing mesmo. Como que eu posso trabalhar esse marketing da drogaria, entrar nesse mundo digital, como é que eu posso estar trabalhando? Porque, assim, acho que para muita gente, igual a gente estava falando, para drogaria já é difícil para a pessoa porque ela já está com aquele dano psicológico, ela tem que ir lá comprar um remédio. Sim. Aí a gente precisa trazer esse marketing, trazer isso. Como que a gente pode trabalhar isso? O primeiro de tudo, Lucas, é a gente ter pessoas capacitadas para tocar esse projeto. Quando a gente fala de marketing, a gente tem um número muito grande de profissionais. Né? Todos os anos formam milhares de profissionais em marketing, em publicidade, em criação. Então, o mercado tem uma demanda, existe uma oferta de profissionais muito grande, mas a drogaria tem que ter os cuidados. Mais uma vez falando, não é tudo que você pode colocar
no e-commerce, não é tudo que você pode fazer no digital. A gente sabe, por exemplo, tem gente que faz propaganda de fórmula infantil e não pode, não é permitido pela Anvisa, que desincentiva a amamentação. Então isso não pode. Então você tem que ter profissional, todo mundo que for para esse segmento, para esse nicho de mercado, que tenha um profissional capacitado e aí depois começar a abrir o horizonte. Não é só ter uma página no Facebook, não é só ter uma página no Instagram. A gente agora está falando muito de TikTok, né? E aí eu acho que vale a dica também. O mundo TikTok, os TikTokers aí agora é um sucesso total. A drogaria tem que se preocupar. Quem tiver no e-commerce, quem tiver na rede social, no digital, tem que ter TikTok também. A gente já vem falando disso também, porque o número de TikTokers tem aumentado milhares e milhares todo mês. Então a gente tem que estar participando, tem que ter o profissional, né? Mas igual eu falei, não é só ter a página. Primeiro você tem que abastecer a página com conteúdos. Hoje tem N empresas, milhares de empresas que te ajudam no impulsionamento. Né? Então a própria Meta, o grupo Meta, consegue te oferecer o impulsionamento. Você consegue calibrar para qual região que vai. Para qual dia que você quer colocar, para qual horário que você quer colocar. E aí você vê um impulsionamento muito grande nos finais de semana. Por quê? É o período que a galera tá em casa e tá no celular, tá com mais tempo de ver. Então aí, assim, tem que ter esse cuidado, a gente tem que pensar nisso, né? Existe uma engenharia por trás que o profissional do marketing vai ajudar a drogaria. Não é simplesmente eu vou botar foto lá e que o negócio vai vender. Eu vejo hoje uma profissionalização muito grande da Santa Maria, né? Né? Tem gente aí, teu irmão aí, mais do que nunca, com conteúdos, né? A TT também leva muito conteúdo aí também, faz muito, né? Muito conteúdo. Eu vejo isso. E assim, e são extremamente importantes essa comunicação e essa oferta. Que igual a gente acabou de falar do e-commerce, mas está extremamente ligada ao digital. Né? Então, eu acho que essas são as principais dicas aí do mercado digital. Né? E a rede dá esse apoio também? Sim, claro. A gente tem hoje um time de marketing, né? Na verdade, falando sobre os pilares dos nossos departamentos. Hoje a gente tem 4 grandes departamentos. O primeiro é a expansão, que vai buscar o cliente e que vai ajudar o cliente que já está na rede a abrir novas drogarias, né? Identificando as oportunidades de ponto comercial. Tem um departamento de consultoria, que vai implantar o PEC para eles, que é o Programa de Fidelidade, o Programa de Precificação. É um processo de digitalização do consumidor, que a gente vê muito em São Paulo, todo mundo falando, inclusive o presidente da Febrafar, o Edson, fala muito disso, a importância da digitalização do consumidor. Tem a equipe do comercial, que vai levar todas as condições comerciais, todas as oportunidades, e tem a equipe do marketing. Né? Hoje nós temos lá em Varginha a Laís, que é a supervisora de marketing nossa, tem uma equipe bem robusta lá, bem capacitada. O Rodrigo, que é o nosso gerente geral, também é formado em marketing também. E a gente oferece todo esse aparato, né, do marketing. Então, a gente tem nossa equipe lá, quando a drogaria chega, o primeiro processo, um dos primeiros processos que ela passa, ela manda pra gente a planta, ou manda a foto, a gente consegue fazer a layoutização da drogaria. E a gente consegue propor para ela quais são as campanhas do mês. Então, todo mês a gente trabalha com 2 campanhas. Né? Então, Carnaval, Dia dos Pais, e sempre tem uma campanha secundária. E aí tem a engenharia agora também do marketing digital. Então, a gente precisa oferecer isso, porque, igual falando, a gente está falando de um negócio que já é realidade. E você não ter na tua rede responsáveis para poder levar até o cliente para essa realidade, não faz sentido ter o nosso tipo de negócio, né? Então, a gente pensa muito nisso e a gente acompanha, está muito ligado nessas tendências, nessa realidade, para não ficar para trás também, né? Com certeza. Zé, uma perguntinha aqui da minha área, né? Que eu já tô aqui no jogo mesmo. E a reforma tributária, o que você acha? Vai ajudar, não vai? O que você tá vendo aí nos comentários por cima? Reforma tributária tem 2 aspectos. Para o segmento farmacêutico pode ser muito perigoso, mas para a sociedade, com certeza, vai ser muito importante. Hoje a gente, falo por experiência própria, a gente atua em 27 estados. A gente trabalha em 27 Brasis diferentes. Cada estado tem uma tributação e isso dificulta muito. Onera demais para o consumidor. Então, eu vou te dar um exemplo. Um medicamento que aqui em Minas Gerais, hoje a gente consegue vender ele em torno de R$10,
que é a rosuvastatina, redutor de colesterol genérico, a gente vende algo em torno de 10, na Bahia não se vende por menos de 20. Pagando o mesmo preço que a loja de Minas Gerais paga. Porque o preço, na verdade, é o mesmo, quase que é o mesmo. A variável é muito pouca. Porém, quando a gente vai entender os tributos estaduais, a gente tem 27 realidades diferentes. O consumidor, muitas das vezes, é muito prejudicado nisso, né? Tem um aspecto de que cada estado também quer puxar o negócio para si, quer se proteger da guerra interestadual. E aí a gente vê esse ano, infelizmente, muito ruim para o país. E quando a gente fala de imposto, ICMS, substituição tributária, tem nada a ver com o governo federal. Cada estado decide seu formato. E cada estado, nós tivemos a infelicidade de 8 estados brasileiros aumentar o ICMS estadual. Nossa Senhora. E aí, assim, tivemos estados que o ICMS era 17 e foi para 20. Você tá doido. Pois é. Então, assim, quando a gente fala de medicamento, hoje a carga tributária brasileira em medicamento passa dos 30%. E aí, quando a gente olha isso para o mundo, Japão é 0%, Estados Unidos é 0%, França, Itália, Portugal, Reino Unido, não passa de 3%. Meu Deus. E aí, devido a essa carga tributária brasileira nossa e essa reforma que nunca vem, a gente paga 30% ou mais por cento em imposto de medicamento, sendo que medicamento é necessidade básica. Não sei se a reforma tributária vai impactar nisso. Eu acho que o apetite dos estados ainda vai ser grande. Mas o maior questão da reforma tributária, o que eu vejo, que a gente vê, é o seguinte, quando a gente traz para o nosso segmento. Quando for unificado, muito provavelmente, incentivos fiscais que as distribuidoras compram, elas vão perder. E aí, se elas perderem incentivo fiscal, muita coisa que as drogarias hoje compram com desconto, não vai ter esse desconto mais. Nossa, então para o consumidor final vai ficar pior ainda. E ainda pior para o nosso modelo. Por quê? Nossos clientes não conseguem comprar direto dos laboratórios. Ele tem que comprar pela distribuidora. E as grandes redes compram direto. Ou seja, as grandes redes vão continuar tendo os descontos. E como as distribuidoras vão perder o incentivo fiscal, a gente vai comprar muito próximo de 0% de desconto. Então, consequentemente, a gente não vai conseguir repassar um desconto alto para o consumidor. Então, a gente tem que entender o impacto disso. A gente já está trabalhando, a gente tem várias frentes, inclusive frentes parlamentares, muita gente discutindo o impacto disso para o Canal Farma, mas é uma reforma que vai ser lenta, né? Apesar dela ter sido aprovada, nos próximos 8 anos que ela vai ser implantada. Então a gente vê aí os primeiros passos, né? É uma guerra muito grande entre os estados, pode ocorrer o risco de virar uma guerra na justiça, mais uma vez Judicializar. Faltou a palavra aqui, porque ainda bem que você está aqui, né? Judicializar esse processo. Mas, assim, 2 aspectos, igual eu falei. Precisa ser feito. O impacto fiscal, o impacto de imposto do preço do remédio aqui no Brasil é coisa que não existe no mundo. E primeiro mundo, país que quer ser primeiro mundo, que quer ser um país avançado, não tem que ter essa carga tributária. Mas, em contrapartida, para o nosso segmento, pode ter um impacto ruim, né? Para as pequenas e médias drogarias que a longo prazo não conseguir ficar competitivas. Então a gente tem que ter esses 2 cuidados. Eu particularmente acho que o que é bom para a população tem que ser feito. Sim. Né? E essa reforma tributária, ela está esbarrando no Congresso aí nos últimos 20, 30 anos. Sim, sim. Né? E aí é uma coisa que a gente tem que aprender a viver com ela. Achei que o modelo proposto de implantar aos poucos em 8 anos foi muito assertivo, né? Que aí dá tempo da gente reorganizar a nossa operação, entender quais são os impactos disso e tomar as medidas cabíveis para a gente não ficar em desvantagem com o concorrencial. E dá tempo de todo mundo se adaptar. Dá tempo de todo mundo se adaptar. É isso aí, Cris. E a reforma tributária, ela reforça a questão da necessidade do lojista estar buscando ali uma rede. Mais uma vez. Tem que estar junto no agrupamento. Porque senão ele vai perder competitividade, vai perder... Vai perder muito, vai perder muito. Né? Se realmente as distribuidoras, os grandes distribuidores nacionais perder o incentivo fiscal,
aí a situação vai ficar bem diferente. Aí a gente tem que entender isso a médio e longo prazo. Mas é uma discussão ampla ainda. Vai ter muito pano para manga, conforme a gente diz aqui, né? E vamos torcer para que seja bom para o consumidor, para a sociedade em geral e seja bom para o Canal Farma também, né? Com certeza. Nós esperamos isso, né? Porque, como você falou, foi uma discussão de 20, 30 anos, né? Sim. E agora a gente vai começar a ver os impactos ainda, né? Sim, provavelmente nós vamos ter que impetrar uns mandatos de segurança aí, É, que o pau vai quebrar pro lado agora. acredito que sim, viu? Infelizmente no Brasil vai muita coisa parar na justiça, mas é bom que aí dá bastante trabalho para esse pessoal, né? Tem um serviço pra ele, né? Não, eu Ó, o papai tá ali, tá o papai tá ali rindo, balançando né? ali, ó. Falar nada pra vocês não, Hã? fica aí. Hã? Mas é bom, pode reclamar não, que Isso trabalhar é bom, isso é bom. Ô, isso é bom. Lucas, vamos pro nosso quadro novo? Vamos. Zé Roberto, a gente tá com... Zé Ronaldo. Falei que eu ia errar. Preocupa não, viu? A Cris sempre erra o nome dos Cara, mas é difícil acertar meu nome. José Ronaldo é difícil. Não. Zé Reinaldo, Zé Roberto. A gente tem um patrocinador Zé que Ricardo. é Nines. Eu falei um episódio inteiro Nice. Depois, como é que eu pedi desculpa Ó, pra a primeira moça? coisa que eu fiz aqui, eu escrevi o nome de vocês. Ó, Cris e Lucas pra mim. Não, eu acabei de olhar e eu falei errado. Mas acontece, tá em casa, tamo em casa. A gente tá com um novo quadro que a gente deixou ontem pros nossos convidados. É uma caixinha de pergunta. E, Lucas, quer começar? Claro. O que precisa para abrir uma farmácia e ter um bom resultado, Zé? Eu acho que a gente já discutiu bastante aqui, né? Mas eu acho que a princípio é isso. Entender. O primeiro passo é entender no segmento que você está entrando. Ainda tem espaço para novas farmácias com esse mercado tão cheio? Tem muito espaço. Ainda tem espaço, graças a Deus que tem. Mas é um espaço que não tem mais para amador. Então a gente fala muito disso, muitas das vezes a gente chega até a falar, olha, você quer abrir drogaria, mas você não tem condição de abrir drogaria. Porque quando a gente fala de abrir uma drogaria, nós estamos falando do investimento do zero, algo em torno de 3 a 4 mil reais por metro quadrado. Para deixar ela pronta. Eu vou deixar ela montada, pronta. Uma boa drogaria, ela custa de 3 a 4 mil. Se você abrir com menos, o teu mix de produto vai ser menor. E dependendo da região, você não vai conseguir sobressair sobre a concorrência. Mas eu acho que o primeiro passo é esse. Entender o mercado que você está entrando, independente de drogaria, né? A gente vê muita gente que entrou em drogarias, no mercado de drogarias durante a pandemia, muita gente que abriu até filiais, e quando a gente foi entender o que estava acontecendo, o cara já fechou a drogaria porque ele viu que não era para ele. Então tem que entender, o primeiro passo é entender e jamais abrir uma drogaria pensando que eu vou abrir esse mês e eu vou ganhar dinheiro com essa drogaria esse mês. A gente fala muito que o tempo para uma drogaria madurar, né, é de pelo menos 24 meses. Então a gente tem que entender, a pessoa, o empresário tem que ter a gestão disso, tem que ter o Prolabore, é importante, mas esse Prolabore tem que estar lá no DRE da drogaria para que ele sobreviva com esse Prolabore. Porque se ele quiser abrir uma drogaria e ter lucro com 2, 3 meses, não vai acontecer. Isso não acontece mais, gente. Não acontece. Né? Em cidade pequena continua sendo viável ter Continua. Apesar dos desafios sim. É igual eu falei, a gente tem várias ferramentas para medir isso, né? Então, quem for abrir, independente se é DSG, tem várias redes de drogaria no país hoje muito preparadas para dar esse diagnóstico. Então tem que fazer esse estudo com muita calma, com muita análise, ver qual que é o nível de investimento, né? Ser ciente sobre questão financeira, tem que estar preparado, né? Porque hoje, para ter sucesso financeiro, é após 24 meses. Menos disso, a chance é pequena. Sim. E além dessa dificuldade de abrir, dessa questão de abrir em cidade pequena, cara, tinha uma pergunta, me fugiu, cara. Vou fazer do TT, Tem todo o então. tempo do mundo, relaxa aí, fica tranquilo. Vai fazendo a pergunta aí. A TT colocou ali na plaquinha pra gente, enfatizando a importância de estar filiado a uma rede, né? Nesse momento. Sim, então, nesse a partir do momento momento que você quer abrir uma drogaria, já pode procurar vocês? Pode, todo mundo essa é a pergunta que eu ia fazer. Pode procurar, né? Você fala que você não divide o neurônio com a gente, tá vendo? Vai ser um prazer a gente sentar, analisar, né? Tem os nossos contatos, acho que vai colocar os contatos aí, Sim, a gente coloca depois aqui embaixo no vídeo, né? Então vai ter os contatos, a gente está muito pronto para ir para isso. Pode procurar a gente, vai ser um prazer poder ajudar todo mundo, né? Sim. Gustavo, próxima. Como sair do vermelho e conseguir melhorar o fluxo? Esse aí é a pergunta Reza brava. A pergunta de 1 milhão, hein? Segura na mão de Deus. Mas não, na verdade, hoje você tem que adotar
primeiro de tudo, é uma gestão profissional do negócio. Entender por que chegou nesse vermelho. Foi muita compra que eu fiz, eu estou super estocado, né? E eu estou trabalhando com medicamentos que não consegui vender, né? Ou eu fiz uma retirada muito grande do meu negócio, da minha drogaria, e o fluxo, eu não tenho fluxo de caixa para honrar os compromissos. Então, assim, é diagnóstico. É muito superficial isso que eu estou falando aqui, mas os dois principais erros é esse, de uma drogaria: super estocagem, né? Comprar muito acima do que vende, né? E aí uma hora esse boleto vence e você não vendeu a mercadoria, está parada na prateleira, ou se não, você fez uma retirada muito grande. Um estoque viável seria de um mês? O que a gente fala, Cris? Hoje você precisa ter em torno de 1 mês e meio, 2 meses de faturamento. Então, por exemplo, se uma drogaria vende 100, posso ter no máximo 200 mil de estoque. Para melhorar o fluxo... Aí, ó, esse aí é o professor agora. Como eu tenho loja, né? Quer chegar aqui? Não, obrigado. Tá pegando, Gustavo? Precificação inteligente que a rede faz muito bem. Precificação. Porque às vezes você tem que ser combatente no preço. E às vezes, para conseguir melhorar o fluxo da loja, você tem que bater no preço. Principalmente os produtos de uso contínuo, que a pessoa sabe o preço. Se você não fizer isso de forma inteligente, com a ajuda da rede, que a rede sabe muito isso aí, se você fizer isso, você vai melhorar muito o fluxo da sua loja. Aí. É isso aí, a precificação é um grande pilar. Bem lembrado, Bentão. Valeu, viu? E uma pergunta aqui minhas quais são as principais falhas na gestão que você tem identificado ali de alguns donos de farmácia? É o cara querer fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Ele não saber delegar. Ele faz tudo, mas ele não faz a gestão do negócio. Né? Então, eu acho que é um momento que a gente vive que precisa todo mundo ponderar isso. Né? É igual eu falei, o cara quer receber a mercadoria, quer dar entrada na nota, quer guardar na prateleira, quer vender, quer indicar, quer ir para o caixa receber, isso, taca a barriga no balcão e esquece do trabalho por trás. Né? Então, assim, hoje nenhuma drogaria funciona sem um sistema de vendas. Sim. E existem sistemas, assim, altamente eficazes. Mas quem tem tempo para sentar na mesa, abrir o sistema e ver os números? Qual que é o ticket médio da minha drogaria esse mês? Qual foi do mês passado? Quantos clientes que eu atendi? Quantas unidades que eu vendi? Eu vendi X e eu tinha Y de boleto para pagar. E como está o nível de endividamento? Então, assim, é gestão. Hoje a questão, principal momento de atenção, ponto de atenção que eu passo para todo mundo é ter gestão e ficar atento a todas essas mudanças que o mercado vem vendo, vem passando, né? Sim. Como iniciar um negócio farmacêutico? Prazer. Quero abrir agora. O que eu tenho? Você falou qual que é o ponto principal ali, primeiro? A geolocalização? Geolocalização. Mas é igual eu falei, é conhecer o mercado. E aí, assim, hoje, o que a gente vê também na formação dos farmacêuticos? Forma o farmacêutico, mas não forma um gestor. O empresário, não forma o gestor. Então, a pessoa sai lá ali da faculdade, você passou por isso, né? Nossa, você sai cru de tudo, em todos os sentidos. O coitado do Davidson, quando eu cheguei na farmácia, eu entrei na farmácia como recém-formada e eu só entendi a necessidade do paciente. Eu não entendi a necessidade da farmácia. Sim. Então, pra mim, quanto mais de desconto eu desse pro paciente, ele conseguisse levar aquilo, melhor ia ser o tratamento. Alô? O chefinho quase morreu. Até que ele sentou, Cristiane, não é assim que as coisas funcionam, vamos lá, tem que ver os dois lados. Vamos ponderar. Porque eu só conseguia ver o medicamento, a saúde e o bem-estar. Hã? E era só referência. Isso aí. Dia genérico nem O chefinho quase morreu com a minha presença. Mas, na verdade, eu acho que começa por isso, né? Iniciar um negócio, existe uma grande falha, né, no nosso sistema educacional, principalmente da faculdade, em formar farmacêutico. Forma farmacêutico, mas não forma gestor, empreendedor, gestor empresário. De equipe. O né? farmacêutico tem que Então, eu acho que equipe. precisa começar a ter essa provocação para o sistema educacional. Mas o principal de tudo é a pessoa entender mesmo do que ela vai fazer. Né? Ela entendendo, ela tendo o recurso necessário que vai exigir para a abertura de uma nova drogaria, procurar ajuda. Que a gente acabou de falar, né? Tivemos N passagens aí.
falando da importância de estar junto com alguém. Então, procurar uma rede séria, que ofereça um trabalho de ajuda muito sério, que seja comprometida, que tenha responsabilidade, que tenha um time trabalhando para a sua drogaria, é muito importante. Acho que é os principais fatores, né? Sim. Tem mais uma, Gustavo? Qual a média de um faturamento mensal de uma drogaria de médio porte ali? Mais ou menos para ela poder ficar ali dentro do verde ali e conseguir estar bem qualificada no mercado. Vou falar um número que a gente trabalha lá dentro da Febrafar. Hoje, o faturamento médio que a gente enxerga como um ponto de equilíbrio é algo em torno de 160 a 180. Então, aí, muita gente que vai ver esse material aqui vai estar pensando, mas eu vendo 100, eu vendo 120, eu vendo 130. Então, a gente tem que provocar isso, né? Então, um ponto de equilíbrio hoje, nível nacional, é em torno de 160 mil reais. E aí, quando a gente vai para as grandes redes, a média da grande rede hoje é 600 mil. Que Meu Jesus, isso! abençoado. É isso aí. Então, assim, mostra o quanto que esses caras estão organizados na nossa frente, né? Que porrete, Então, cara. hoje, para ter um equilíbrio necessário, no mínimo, algo em torno de 150, 160 mil. Uma farmácia de bairro mantém essa média? Ô, Cris, é difícil. Mas aí você tem uma outra forma de fazer a gestão. Eu não tenho lá o faturamento médio de 160. Mas, de repente, eu tenho um faturamento de 100 que pode me dar, no resultado líquido, o mesmo resultado de uma farmácia de 160. Né? Seria Então, adicionando depende do outros tipo produtos? de venda. Depende do tipo do mix de produto que você tem. Né? Porque, geralmente, uma farmácia de bairro hoje, o mercado é muito voltado para medicamentos genéricos. Né? Então, você tem que estar com uma precificação adequada, com mix adequado. Não é voltada para o medicamento de marca. Então, a farmácia de bairro tem isso. Ela te possibilita você conseguir vender itens que no centro você não vende. Então, você pode vender, um exemplo, tá? A chinela havaiana. Você pode vender sorvete. Você pode ter um sorvete lá. Você pode ter pode ter ração, um exemplo, né? Tô dando exemplos, tá, gente? Mas não é bem assim. Para você ter ração hoje, na maioria dos estados, você tem que ter uma liminar que permita que diga que você é drugstore. Então tem que ter esse cuidado. Mas é um mix de produtos diferentes. Não que ela tá no bar e ela venda 100, que ela vai dar prejuízo. Depende do mix de produto dela. Sim. Ela tem que estar com o mix de produto porque assertivo. Porque a margem de lucro de produtos não medicamentoso é maior. É maior. Hoje a gente vive... no medicamento de marca, uma guerra tão grande que muitos deles deixam uma margem menor do que 4%, 5%. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não que é ruim, mas a gente tem que ressaltar a importância do medicamento de marca, porque sem ele o cliente não vai para a drogaria. Né? A gente sabe disso. E aí vamos citar um grande exemplo aqui, o Glifage. Né? Muita gente fala que o Glifage... o governo autoriza a farmácia popular entregar o Glifage de graça para o consumidor, mas dependendo da ocasião, o Glifage, quando a drogaria vai comprar, dá prejuízo. Não é isso? Né? Mas aí o que acontece? Se eu não ter o Glifage, quanto de cliente que eu vou perder? Nossa Senhora. E aí mais um exercício que a gente tem que fazer. O cara que toma Glifage, ele é diabético. Sim. O diabético ele toma no mínimo 4, 5 medicamentos. E aí se eu não tiver o Glifage, eu vou perder uma receita completa, que pode me gerar aí em venda 200, 300, até 400, 500 reais. Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso também. Sim. Né? Então, mais uma vez, mix de produto é o essencial para aquela região, para a área de atuação da drogaria. E você falou uma questão muito importante desse mix de produtos, por exemplo, ração. Tem estado que não permite a venda. Sim. Como é que o lojista ele sai nisso? Você falou com uma liminar na justiça, mas como é que ele fica nessa situação? Tipo assim? O que acontece, Lucas? Igual eu falei, a gente vive 27 Brasis tributários, fiscalmente falando, né? Judicialmente falando também. Cada estado tem uma legislação para regra sanitária. Né? E a drogaria, ela vive sobre, né, as regras da vigilância sanitária. Então tem que entender isso. O que pode, o que não pode. Muita gente entra na justiça para poder vender tudo, para pedir autorização para ser uma drugstore, né? Entender com o contador, com o próprio advogado, né? Pedir um auxílio
disso, dos profissionais capacitados, para entender, para não correr o risco de colocar e depois ter que tirar a mercadoria. Nós já tivemos casos que a drogaria abriu, a gente falou para ela, olha, isso não pode vender, o teu estado não permite, eu vou colocar, eu comprei, eu paguei e eu vou vender. No dia da inauguração, a Vigilância Sanitária foi lá. Nossa Senhora. Perdeu mais de 10 mil de mercadoria. Você tá de sacanagem. Prendeu tudo. Prendeu e não pode vender. Perdeu. Nossa. Então, cuidado, mais uma vez, para entender essas regras. Farmacêutico sabe muito disso, né? Farmacêutico é o agente responsável dentro da drogaria, né? Por o que pode, o que não pode. Mas tem um trabalho também de pesquisar antes o que deve, o que não pode ter também é importante. Sim. Aqui em Minas é bem liberal. Aqui a gente Se tem... você comparar com a farmácia de São Paulo, São Paulo não pode vender quase nada. São Paulo é mais apertado. Nossa, São né? Paulo. Mais apertado. Sim. Mas o que tem de bom nisso que a gente traz para o nosso negócio, que nós como rede, como filiada da Febrafar, nós temos uma liminar que permite que as nossas drogarias podem vender os correlatos. Que a gente fala de correlatos. Isso, se o lojista ele já tiver na Mais Brasil, ele já consegue... Se ele tiver na Mais Brasil, ele usufrui desse benefício. E o que são os correlatos? Correlato é tudo que é não medicamento. Ah, tá. Né? Então, é uma liminar que a gente tem, né? E aí foi nos dado esse direito. E aí isso tranquiliza também todas as nossas lojas, né? Nossa, isso aí é muito bom. Zé, nós estamos caminhando pro final do programa. Mas agora que eu animei, que eu tô mais solto. Nós já estamos caminhando, passou voando, né, Cris? Tem que voltar. Tem que voltar, a gente vai ter que... Deixa eu aproveitar ele, o Bento aqui, ó, já dá mais 2 horas de conversa. A gente vai ser legal. A gente tem que trazer o time todo, né? Tem que trazer os 5 sócios aqui. O Sandro tá fugindo da gente, a gente não pode deixar, tá? A gente vai trazer todos os sócios. Vamos chamar a TT com o Deus, fazer igual fizeram comigo. Leva pro Rio de Janeiro, me pressiona lá, que não tem jeito, né? O Davidson é outro, que a gente já cercou ele de tudo quanto é lado, não vem aqui de jeito nenhum. Não, mas a gente vai trazer sim, pode deixar. A gente vai fazer o próximo podcast só da Rede Mais Brasil. Vai. Com todos os sócios, aí não vai ter escapatória nenhuma. Não, mas trazer meu time lá também de Varginha, com viu? certeza. O pessoal lá é muito capacitado, até mais capacitado do que eu, viu? Igual eu digo, eu sou a ferramenta, né? Sim. É eles que mandam a ferramenta pra onde que precisa ir. Zé, você tem alguma mensagem pra deixar pros nossos ouvintes, se quiser falar pra eles olhando naquela câmera? Opa, tenho sim. Gente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? A TT, ao Davidson, né? Agradecer ao Bento, todo mundo que possibilitou de eu vir, né? A vocês, que conduziram perfeitamente aqui, eu fiquei muito tranquilo. E assim, a mensagem que eu passo, eu sou otimista, entusiasta do mercado eternamente. Nosso mercado sofre com idas e vindas, com desabastecimento, mas é um mercado que cresce 10%, 12%, chegou a crescer 15% ao ano. Então, mas é um mercado que passa por uma reformulação, de profissionalização. Então, um recado que eu deixo é esse. Para todo mundo que está nos ouvindo, né? Seja gestor, seja profissional, delegue funções, né? Quem tem drogaria tem equipe. E para ter drogaria, para ter equipe, tem que gostar de pessoas. Porque se você não gostar de pessoas, você está no lugar errado, né? Todas as empresas existem porque existem pessoas. Pessoas, eu acho que é o maior recurso que uma empresa pode ter, não só a drogaria. E precisa investir em equipe, precisa investir em treinamento, aproveitar redes, laboratórios oferecem cursos online, oferecem treinamento online, investir na equipe, o próprio empresário passar também pelo momento da sua profissionalização, da sua gestão, que ainda assim o nosso mercado é maravilhoso. Sim. E para quem quiser estar junto da Rede Mais Brasil, né, quiser, a gente vai deixar os contatos aqui embaixo, participar aqui do grupo da SG, como o Zé veio ressaltando durante todo o programa. Tem ajuda de precificação, geolocalização, mix de produto, gestão, marketing, liminar de questão de drogas, correlatos, suporte completo. Então, assim, quero abrir uma drogaria, tô perdido, já passa um fio lá com os meninos do grupo da SG, estão ali prontinho pra te acolher e já falar assim, ó, pode abrir aqui que aqui é sucesso. Já vai ser o 1701. Já vai ser 1701 isso aí. E quem sabe chegar na marca dos 2000 aí, hein, o objetivo desse ano é 2000. Uai, então vamos chegar aí. Esse ano é o nosso objetivo chegar em 2000 e eu tenho certeza, com a ajuda de todo o nosso time, a gente vai conseguir alcançar e na hora que chegar em 2000, a gente vem fazer um podcast aqui. Claro, podcast de comemoração de 2000. É isso aí. Já tá marcado. É isso aí, então. Bacana. Que é isso, Zé? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela oportunidade, né? Que isso, sempre junto. Obrigado, viu, Cris? Obrigado.
Obrigada. Sim, sim. E agradecer também aos nossos patrocinadores. Drogaria Santa Maria, 6 lojas em Alfenas, uma em Campos Gerais. A loja ao lado do Fórum é 24 horas e a loja do Pinheirinho tem a parte de papelaria, né, Cris? Sim, lá Então, temos um mix de produtos. Tá vendo já estamos só? aplicando. Mas tem tá que numa conhecer, rede boa. você tem que conhecer A rede nossa tá loja, boa, que hein? tem um mix A rede tá boa. Tô maravilhoso. oferecendo mix de produto aí, hein? Então, você tem muita assertividade, muita localidade para poder estar sendo atendido aqui em Alfenas e lá em Campos Gerais, tá? Você já não precisa se deslocar para vir para cá, você pode ser atendido por nossa equipe até mesmo lá em Campos Gerais. Então, dá uma corridinha, mix de produto variado, como o Zé já tem vindo ressaltando durante todo esse podcast. E com preço justo, né? E com preço justo, com precificação boa para gerar essa competitividade. A canequinha é sua, personalize e manda para todos os nossos convidados. Muito Personalize obrigado, nosso muito muito obrigado. obrigada. E se você precisa de alguma ideia de presente, personalizar camiseta, caneca, crachá, para dar identidade visual para sua empresa, passar uma credibilidade, só entrar em contato com a Personalize, que eles têm ótimas opções para vocês. Sim, sim. A Mauri Contabilidade, como a gente vem ressaltando, tá O na leão época tá do leão. chegando. Você tem que tomar cuidado, porque senão ele vai morder uma parte do... ele vai morder uma parte do seu patrimônio. Então dá uma procurada lá pros meninos, eles fazem toda a parte contábil do seu empreendimento, tá? Pra você não correr nenhum risco também, né, Cris? Sim. E agradecer ao Turco, né? Esses Claro. quitutes maravilhosos, gente. Uma ótima opção pra você levar uma pessoa querida, pra você conhecer uma comida diferente, uma comida árabe maravilhosa. A gente é suspeito pra falar que toda vez que vem a gente come muito. A gente hoje a gente tá mais comedido, mas já vai acabar isso aqui. A plateia tá aguardando também aqui pra comer. A gente deixou um pouquinho pra eles. E agradecer a eles, que é sempre maravilhoso. Gente, quando eles mandam chazinho, olha, tem cada chá maravilhoso. Aquele chá de hibisco pra mim é o uma melhor. delícia. Então são opções diversificadas, saudáveis pra você adicionar na sua rotina. Sim, sim. E o pessoal da G Motors, você que tá querendo trocar o seu carro, tá lá passando perrengue com o carro, não precisa mais passar por isso. Os meninos da G Motors têm carros novos, seminovos, usados. Eles parcelam até 60 vezes, financiam e estão com a questão da indicação premiada, né, Cris? Então, Sim. se você indicar uma pessoa, ela for lá comprar um carro, você ganha R$1.000 no Pix. E é na hora, viu? A gente fez o teste, a gente fez uma simulação. E eu a perdi TT R$1.000. Lógico, estava viajando, eu e a TT fomos lá e a TT acabou ficando com um Entendi. carro realmente maravilhosa. Eu perdi R$1.000. Mas tudo bem. Gente, lembrando que novos episódios todas as quartas às 19 horas. Se você perdeu algum episódio, já pode procurar aqui no YouTube. Temos cortes no Instagram e episódios disponíveis no Spotify e muitos episódios aí pra vocês. Tem o episódio Sim, do sim. Bento, nosso primeiro episódio. Hoje tá aqui assistindo a gente, mas ele foi nosso primeiro convidado. Tá aí pra vocês. Magela, que a gente comentou aqui. Então tem muito conteúdo legal. Ativa o sininho pra não perder nenhum episódio e mande pra todas as pessoas que vão se identificar. Novos farmacêuticos que estão querendo entrar nesse ramo aí. A gente sempre forma com essa vontade, né, de Sim, abrir a sim. própria farmácia. Então procura o pessoal para você entender como é que funciona, entender se tá dentro do que você está imaginando, se é possível na sua região, se essa ideia vai dar certo, e com certeza o pessoal da rede vai te ajudar nesse momento. Sim, sim. E pra você que nos assistiu, nosso muito obrigado mais uma vez. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.